Olá pessoal, eu sou Núbia Oliveira, auditora fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Bom gente, este é o último vídeo de uma série de 4 que eu havia falado no início. Nos primeiros vídeos eu abordei como assistir videoaulas de forma eficaz, como otimizar a leitura dos livros e PDFs, como ter maior rendimento resolvendo questões, e agora neste último vídeo eu vou falar para vocês como fazer revisões, ok? Bom, primeiro quero deixar esclarecido de antemão que este é um assunto extremamente controverso, tá? Apesar de estar aí a ciência falando com diversas teorias sobre os prazos que são otimizadores da memória, né? E exatamente são esses que a gente utiliza no nosso coaching. As pessoas, elas, conforme a sua necessidade, elas costumam achar necessário fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revisões, né? Então, assim, eu falo que é controverso em relação à quantidade de revisões. Não é controverso a necessidade de revisar, tá? A quantidade de conteúdos que você precisa aprender para passar num concurso como auditor fiscal da Receita, como de analista tributário e outros similares é imensa, é muito grande, tá? Se você é uma pessoa normal, com capacidade normal como eu, você jamais vai conseguir chegar lá tendo estudado e as matérias sem ter feito revisões, tá? Não vai conseguir chegar, né? A não ser que você seja super dotado, tenha um QI altíssimo, e eu ouço falar às vezes dessas pessoas, mas eu simplesmente não conheço, tá? Nunca me foi apresentada, então às vezes eu duvido um pouco. Brincadeira, eu sei que tem, mas a grande parte das pessoas são pessoas médias, assim como eu, e que precisam realmente de fazer revisões e revisões periódicas para conseguir ter um bom desempenho no dia da prova, ok? Então vamos lá. Núbia, quantas revisões eu devo fazer da matéria? Na minha opinião, tá, eu acho extremamente interessante fazer pelo menos 4 revisões de um assunto. E em que prazos essas revisões elas deveriam acontecer, tá? Dentro do meu coach, eu organizo o plano de estudos dos meus alunos prevendo 4 revisões, sendo a primeira a revisão do dia seguinte, que é a revisão de 24 horas, a segunda, a revisão de 7 dias, né? Que lá no 8º dia começa a revisão semanal, a terceira é a revisão mensal e a quarta a revisão bimestral. Esse é um assunto, gente, que traz mais problemas e mais dificuldades. Normalmente todas as pessoas que procuram coach, elas têm dificuldade em fazer isso, tá? E eu acredito que isso seja uma dificuldade também aliás, como são das pessoas que procuram, deve ser a dificuldade da grande maioria também. Como que eu organizo isso, Núbia? Gente, só dá pra organizar isso se você tiver controle. Se você fizer uma planilha, tá? Pra você se organizar. Senão, não tem como. Não adianta ficar fazendo um controle básico de agendinha que as coisas não vão funcionar. Senão, daqui a pouco a tua agenda só tem revisão e você não consegue mais ver matéria nova, né? Então, o ideal é você fazer as projeções. Estudou hoje, já projeta, tá? Na sua planilha essas revisões. A do dia seguinte, a semanal, a mensal, a bimestral. Ok? E para fazer isso é necessário que você se organize, tá? Bom, como que eu faço para os alunos do meu coach? Os alunos do meu coach só têm o trabalho de sentar e estudar. Eles não têm mais trabalho nenhum. Essa é a única coisa que eu não consigo, que eu não posso fazer por eles. Tá? Eles precisam realmente sentar e estudar para aprender. O resto, todo o planejamento, tudo vai estar lá esquematizado. Bom, funciona assim. No dia 1 você estuda uma matéria e ali você marca, tá? Você usa uma planilha e você marca o que você estudou ali. Estudei hoje Direito Constitucional da página 37 à página 55. Beleza, foi o que você viu hoje. Foi Direito Constitucional da página 37 à página 55. Viu também outras, você anota. No dia seguinte, tá? No dia 2 do seu estudo, digamos assim, você vai fazer a revisão do dia anterior. E aí você vai ver o que eu revisei, o que eu vi ontem, tá ali, tá anotado, você não precisa lembrar. Aliás, gente, deixa a memória de vocês para aquilo que realmente interessa, porque vocês vão precisar utilizá-la demais, não é? Para absorver uma quantidade de conteúdos imensa. Então, tudo que você não precisa realmente decorar, você, por favor, você utilize alguma forma de você ter acesso àquela informação sem precisar guardar. E até porque esse tipo de informação ela vai acumulando, é impossível, né? E aí você sabe que viu aquilo porque você olha na sua planilha e está escrito que você estudou aquilo. Então você vai revisar. E eu vou revisar o que, Núbia? Você vai revisar aquilo que você marcou ontem quando você leu.
Lembra lá no vídeo 2, né, dessa sequência que eu falei sobre as marcações. Assim, você fez as marcações, aí você vai revisar essas marcações, ok? E aí nesse momento você pode perceber, putz, mas eu marquei aqui um parágrafozinho aqui em cima, marquei outro aqui embaixo, e eu começo a ler, fazer as revisões, né, lendo isso que eu marquei, e meio que não tem sentido, eu não estou conseguindo entender muito bem. Nesse momento é a primeira revisão, é a hora de você fazer os ajustes. Não tá legal o que você marcou com o que você marcou em cima, o que você marcou embaixo, a sequência não tá legal, sua marcação ainda não está tão eficiente. E aí o que você faz? Você lê ali aquele meiozinho que você não marcou e vê o que tá faltando para dar liga. Aí você marca, tá? Então às vezes essa revisão ela pode demorar um pouquinho, porque você realmente vai ainda ajeitar um pouco suas marcações. Mas no normal é o seguinte, para cada 1 hora de estudo que você leu e marcou, lendo e marcando, você não vai ler muitas páginas, tá? Se você for lendo e for fazendo as marcações. Então, mais ou menos para cada 1 hora de estudo que você leu e marcou, você vai gastar, tá, 10 minutos para revisar, tá? É mais ou menos essa a média. Um pouco mais, um pouco menos, a depender da quantidade de marcações que você fez e de quão eficientes elas foram, ok? Bom, passado isso, né, dia seguinte, você vai continuar estudando, todo dia você tem matéria que você estuda e tem matéria que você revisa, não é? Aí vai chegar lá no dia 8, 7 dias depois que você começou a estudar aqui, você começou o teu dia 1, e aí chega o momento de você fazer a sua revisão semanal. E aí lá no dia 8 precisa estar no seu planejamento, revisar o que eu vi no dia 1. E o que eu vi no dia 1? Tá lá na sua planilhinha, tá anotado. No nosso exemplo aqui, você viu o condicional da página 37 a 55, acho que foi isso que eu falei, né? E aí nesse momento você vai revisar o quê? De novo, que tá no dia 1. Você vai revisar a da página 37 a página 55, é o que tá lá, foi isso que você fez no dia 1. Mas Núbia, no dia 3, no dia 5 eu estudei de novo condicional e eu vi outras coisas. Não interessa. Essas outras coisas você vai ter dias para você revisar ali na frente, quando elas estiverem em ciclo de 7 dias, tá? Nesse momento que você precisa revisar é exatamente o que você viu no dia 1. Não tem segredo. É assim que funciona, ok? Passa, o tempo continua passando, você continua estudando, e aí dá 30 dias aí do seu estudo e você começa a fazer você precisa começar a fazer as revisões mensais, né? Vão começar a aparecer. E aí nesse momento é ideal você separar dias só para fazer as revisões, para você não empacar e começar a ter só revisão e quase não conseguir ver matéria nova. E aí é legal você começar a ver por bloco. E aí no meu coaching eu coloco os meus alunos, né, revise matéria tal, do dia tal ao dia tal. E aí eles começam a ver em bloco as revisões, começam a ter noção do todo também, e não daquele conhecimento fragmentado. E assim funciona a revisão de 30 dias, que é 30 dias aproximadamente, né, 30 dias ou um pouco mais do que você fez da primeira vez, a depender do bloco que você pega. E depois vem a revisão 4, a última revisão, tá? Que é a revisão de 60 dias. Funciona assim também. Eu coloco para o aluno revisar em bloco. Separo dias específicos do planejamento dele para ele fazer essas revisões. E no dia a dia o que tem? Tem a matéria nova para ele estudar, tem a revisão do dia seguinte, tem a revisão de 7 dias. Isso você vai levar para sempre no seu planejamento. Em alguns momentos você para fazer a revisão mensal e para fazer a revisão bimestral, ok? É mais ou menos assim que você deve organizar. E depois disso, Núbia, depois que eu vi 4 vezes um assunto, não preciso mais vê-lo? É claro que precisa. Você precisa levar essa informação para o dia da sua prova. Você está estudando hoje para fazer prova mais ou menos daqui a 1 ano, não é? Que seja 1 ano, 6 meses, a depender da época que você estiver vendo este vídeo. E aí você precisa lembrar deste dia. E quando você faz essas 4 revisões, você fez porque você acabou de estudar. Você viu a teoria e você está fazendo questões, você está revisando teoria ainda, né? Esse aí ainda não é o teu rendimento real. O teu rendimento real é aquele que você obtém quando você começa a fazer simulados e aí você não vê a matéria, você não vê a teoria, você vai direto para as questões. Esse é o teu rendimento real. Então, a partir desta 4ª revisão, eu começo a colocar aqueles assuntos que os alunos já viram 4 vezes, né? Já revisaram 4 vezes, eu começo a colocar em ciclos de simulados. E aí ele vai começar a ver isso. Aí normalmente ele cai o rendimento, porque obviamente ele não viu a teoria, ele está só fazendo simulados, e aí ele vai ser testado. E aí nesses ciclos de simulados, ele vai ter a possibilidade de começar a realmente crescer o seu rendimento real, tá? A partir daí a gente começa a utilizar formas dele fazer o simulado, e aí ele vai, volta para a teoria, busca quando é necessário,
mas é posterior, não é anterior, tá? E aí esses simulados vão começar a acontecer com uma certa periodicidade e aí o rendimento realmente vai crescer, tá? Vai chegar no nível que é preciso para fazer prova. Porque o que acontece, gente? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu preciso fazer tudo isso de revisão. Quando você for fazer sua prova, quando você estiver lá lendo as suas questões, lá na prova de auditor fiscal da Receita, de analista tributário ou provas similares, né, com o mesmo grau de dificuldade desses cargos, não adianta você saber o assunto, você ter noção dele. Não adianta você ter passado por todo o edital, ticado todos os pontos e saber ter noção daqueles assuntos. Apenas com noção dos assuntos você não vai passar nunca. Você precisa saber os assuntos de forma profunda. O seu conhecimento precisa ser sólido. E o seu conhecimento só vai ser sólido se você tiver feito várias revisões e você tiver se corrigido ao longo da sua trajetória para que o seu rendimento lá ele chegue um nível que você tenha possibilidade realmente de passar, tá? De ser aprovado. Então, eu chego lá na prova, eu tô com 80% de rendimentos. 80% de rendimentos vendo para quem acabou de ver a teoria, desculpa. Isso não vai ser suficiente para você passar. Muito provavelmente não vai ser suficiente para você passar, tá? Você precisa sim chegar lá com um ótimo nível de rendimento, mas um ótimo nível de rendimento sabendo o assunto, porque você sabe, independentemente de você ter acabado de revisar ou não, ok? E para fazer isso vai ser necessário que você faça essas diversas revisões. Imagina só, começa a fazer as revisões, sabe o que você vai perceber? Que quando você volta na revisão, você lembra de várias coisas que você já estudou, mas várias coisas você esqueceu. Imagina se você nunca tivesse feito revisão. Você ia chegar, a curva do esquecimento, né? Tá aí, a ciência mostra. Aquilo que você estuda hoje e você não revisa, daqui a 2 meses, 3 meses, você tem no máximo 10% disso na tua cabeça. E 10% não vai 10, 20%, né? Essa mais ou menos a porcentagem. Isso não faz ninguém passar em concurso, tá? Principalmente concurso nível prova. Agora, se você começa a fazer as revisões periódicas dentro dos prazos que a ciência estabelece como utilizadores da memória, mais ou menos esses que eu acabei de falar aqui, tá? E depois você continua vendo exercícios, continua se testando em simulados, chega na prova extremamente afiado, chega na prova com um nível de 90% de rendimento real, você só não vai ser aprovado se você for muito azarento, tá? Aí a gente vai ter que dar... aí só o fator sorte vai poder influenciar, né? Na verdade, o azar, não é? Porque eu passei mal na prova, não me senti bem, fiquei nervoso, é esse tipo de coisa que pode influenciar. Mas isso é matemática. Se você chega lá no nível de simulados, tá? Com 90% de acertos, mais ou menos isso aí, um pouco mais, um pouco menos em algumas matérias, é óbvio que o rendimento não é igual para todas, a possibilidade de você ser aprovado é imensa. A vaga já é sua. Você já vai fazer a prova sabendo que a vaga é sua. A não ser que dê uma merda muito grande, desculpa aí a palavra, a vaga já é sua. Mas para você chegar nisso, você precisa fazer esses ciclos de revisões, tá? Periódicas lá, no mínimo essas 4 revisões, depois jogar para ciclos de simulados, começar a se testar, ter um rendimento real, bom, tá? Para você poder conseguir realmente chegar na prova e ter a possibilidade de concorrer, de concorrer realmente pela vaga, tá? Não se assuste com a concorrência, com quantas pessoas se inscreveram, não interessa isso. Ali a concorrência maior é com você mesmo, com a capacidade que você teve de ao longo da sua trajetória, você assimilar os conteúdos que você aprendeu, tá? E todo o formato do nosso coaching, ele é baseado nisso, ele é baseado no que o aluno ele precisa aprender hoje para lembrar no dia da prova. É isso que vai fazer toda a diferença, tá? Ali não é para ir com rapidez, não é para eu ticar os pontos digitais rapidamente, para eu ter estudado tudo, não. O coaching, ele é para fazer com que você se prepare de forma sólida, de forma consistente e realmente você se torne um concurseiro profissional e chegue lá no dia da sua prova com chances reais, absolutamente reais, de ser aprovado, ok? Bom, gente, eu espero ter contribuído, tá? Esses 4 vídeos eu tentei abordar os assuntos que são realmente, que vocês mais perguntam para mim, que são os assuntos que têm maior índice de questionamentos, porque são essenciais que você os domine bem para sua boa preparação. Espero ter ajudado. Vou continuar filmando, vou fazer outros vídeos, vou responder outras perguntas. Vocês deixaram aqui no meu canal, tá? Se tiverem mais perguntas, coloquem aqui, podem postar aqui e se inscrevam, vão vir vários outros vídeos. E aí eu vou começar a responder pontualmente cada questão que vocês colocarem, ok? Bom, gente, obrigada por me acompanharem até aqui. Aguardo vocês aí para os próximos vídeos, ok? Um abração!